Para muitos dos estudantes, ter motivação, ter vontade de estudar é uma coisa muito difícil. A maioria só consegue fazer quando é obrigado, quando tem as coisas da faculdade, ou as coisas da escola, ou as coisas para resolver. Então não consegue sentir aquele prazer pelo estudo, não consegue se motivar e acaba procrastinando. E no vídeo de hoje eu quero te mostrar como que você vai ter mais prazer pelo estudo, como que você vai pegar mais gosto pelo estudo. Olá, guerreiros e guerreiras, bem-vindos ao meu canal onde a gente aprende a estudar de verdade e não só decorar. Eu sou o Igor Psique, sou estudante de Neurociência do Aprendizado e ajudo você, que é universitário, concurseiro, que tem o objetivo de aprender mais e menos tempo, que quer melhorar sua forma de estudar e potencializar o seu desempenho. Se você caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu falo sobre estudos e ajudo estudantes a melhorarem o seu desempenho. Então, se você ainda não é inscrito, já se inscreve que eu solto vídeo segunda, quarta e sexta, sempre para te ajudar nesse ponto. Mas sem mais delongas, como que a gente vai aprender a ter mais gosto, a gostar mais de estudar, a ter aquele prazer no estudo? Bom, eu sempre gosto de começar tocando no ponto de que a maioria não consegue gostar de estudar pelo fato de que foi obrigado na escola a estudar. Então, essa obrigação de ter sido uma coisa que era obrigatória faz com que você já tenha repulsa por isso. Então, você acaba não querendo fazer isso quando você tem a liberdade de escolha. Então, você pode escolher se você quer fazer isso ou não, você prefere não fazer, porque você foi obrigado. Outro fator que também influencia é o fato de que vocês não aprenderam a estudar da forma correta. A maioria aqui, quando tinha que fazer uma leitura, era o professor que escolhia o seu livro que você tinha que ler. Então isso se tornava tudo muito mais maçante. Você tinha que ler uma coisa que você nem estava afim de fazer. Isso acaba que você vai criando cada vez mais repulsa a não gostar de estudar. Então como que a gente pode fazer para mudar esse comportamento, para aprender a gostar de estudar? A primeira coisa que você tem que fazer é entender que a partir de agora não é que estudar é uma coisa difícil e que estudar é uma coisa chata ou maçante. O que você vai fazer a partir de agora? Você vai começar a mudar o teu pensamento nesse sentido de que estudar não é uma coisa difícil, mas desde que você comece a estudar agora coisas que você se interessa. Então, por exemplo, se você quer começar o ato da leitura, né, o hábito da leitura, você começar a escolher livros que te chamem a atenção, diferente de coisas que você fazia na escola, que as pessoas escolhiam um livro para você. Então, quando você for escolher um livro, não escolha mais só por um impulso de que alguém falou que é bom. Pesquise sobre isso. Tem vídeos no YouTube falando sobre roteiros do livro, para ver se esse livro também te desperta. Se não te desperta, vai procurando até você achar um que seja do seu interesse. Compra o livro e começa a estudar por gosto. Então, começa a fazer pesquisas, por exemplo, eu sempre quis estudar astronomia, sempre quis estudar por que a estrela faz isso e tudo mais. Então você começa a pesquisar e estudar por gosto. Primeiro você precisa mostrar para o seu cérebro que isso é uma coisa que pode ser prazerosa, então você vai mostrar o lado bom do estudo, para depois você ter que fazer os estudos que são obrigatórios. Então primeiro você aprende a gostar, e justamente pelo fato de ferramentas e áreas que você se interessa. Então, por exemplo, eu queria muito estudar medicina. Então você começa a pesquisar sobre sistema cardiovascular, crânio, como que funciona a neurociência, até que é a área que eu estudo muito, como funciona a neurociência, quais são as especificações. Começa a estudar por coisas que te chamem a atenção. Aquela coisa que você fica, nossa, mas por que isso acontece? Comece a pesquisar sobre esses pontos. Primeiro você vai gerar esse contexto geral para começar a gostar de estudar. Feito isso, qual outro ponto que a gente vai partir do pressuposto? Sempre quando a gente está falando sobre um comportamento, um aprendizado novo, a gente tem que falar sobre esforço e recompensa. Ninguém trabalha de graça. E já ouviu falar aquela frase que nem relógio trabalha de graça? Isso é muito verdade. Então, quando a gente está falando sobre estudo, a gente precisa mostrar para o nosso cérebro qual recompensa a gente vai ter fazendo aquele esforço. Por exemplo, você vai começar a estudar agora para o vestibular. Qual é a recompensa que você vai ter fazendo esse esforço de ter que estudar todo dia um pouco para conseguir passar nesse vestibular? Qual é a recompensa que você vai ter? Então o esforço é estudar todo dia e você precisa mostrar para o seu cérebro, se eu me dedicar hoje, se eu me dedicar amanhã, se eu me dedicar durante 6 meses, eu vou conseguir ser aprovado no curso tal e realizar o curso que eu sempre quis na minha vida. Por exemplo, medicina. Eu sempre quis medicina, então vou conseguir realizar esse sonho. Então, quando você faz isso, você coloca uma coisa que a gente chama de esforço e recompensa. Quanto mais você mostrar para o seu cérebro qual recompensa você vai ter com esse esforço, mais você vai sentir motivação para estudar. Então, lembra que a gente começou falando
sobre estudar coisas só que gosta. Agora a gente já tá colocando coisas que nem sempre vão ser legais pra gente. Por exemplo, eu quero fazer medicina, mas eu não gosto de estudar, por exemplo, história. É uma coisa que eu não gosto de estudar. Então você vai ter que estudar coisas que você não gosta. E como você vai fazer isso? Usando esforço e recompensa. Isso já é uma coisa assim que já vai começar a mudar o seu desempenho nos estudos. O terceiro fator que vai influenciar se você vai começar a gostar ou não de estudar é você entender que nem de cara você vai conseguir já ter uma concentração boa, ter uma memória boa. Isso vai vir com um progresso. Isso é um erro que muitos cometem. Quando vão começar a estudar, eles desistem e falam que não gostam de estudar justamente pelo fato de que já de começo eles não conseguem ter uma concentração boa e não conseguem ter uma memória. Uma coisa que vocês precisam entender é que o estudo ele é um progresso. Então não é de cara que você vai chegar e você vai ter uma super memória, ou de cara que você vai chegar que você vai ter uma super concentração. Isso vai vir com o tempo. Então conforme o tempo vai passando, isso vai se desenvolvendo. Então você vai pegando mais concentração, você vai tendo mais uma memória melhor, você vai conseguir melhorando essas ferramentas e aí sim você vai conseguindo gostar mais de estudar. Outra coisa que é muito importante que muitos estudantes não prestam atenção, o perfeccionismo. Não adianta você querer sentar para estudar e que você já vai começar a ficar ali hiperfocado. Como eu disse, vai ser um processo, vocês precisam entender. Esse perfeccionismo não pode existir, senão você não vai conseguir criar esse prazer e essa vontade pelo estudo. Então, quando a gente está falando sobre o estudo no aspecto geral, entender esses fatores vai fazer com que cada vez mais você sinta vontade de estudar. Pare de ficar com aquele pensamento preso lá da escola, onde você só conseguia se desenvolver nos estudos, estudando aquelas coisas que eram maçantes e que ficavam te obrigando. Primeiro, modifique esse pensamento e daí sim você vai conseguir desenvolver nos estudos. Eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha te ajudado e que você aos poucos vá conseguindo ter e sentir mais prazer pelo estudo, porque hoje eu tenho como experiência própria, consigo sentir um prazer pelo estudo. Eu adoro fazer isso, principalmente quando eu vou pesquisar sobre a área da neurociência, que é a área que eu trabalho hoje. Então assim, eu consigo sentir esse prazer. Isso me motiva muito mais a estudar. Eu espero do fundo do meu coração que você consiga chegar nesse nível e que você consiga aprender a gostar de estudar. E eu encontro vocês no próximo vídeo. Tchau!